Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Fiorini. Hoje nós vamos falar sobre concorrência. Concorrência, tempos difíceis ou tempos fáceis, a gente sempre vai ter a concorrência. E dentro de um cenário cada vez mais complexo. Por quê? Porque a gente tem um fenômeno há muitos anos e que permanece cada vez mais se acentuando, que se chama fragmentação. O que é a fragmentação num ambiente de competição? Imagine um bolo que a gente tem 6 pessoas para dividir esse bolo. Vai sobrar um bom pedaço desse bolo para cada uma das 6. Agora imagina esse mesmo bolo sendo dividido por 12. Ou esse mesmo bolo sendo dividido por 24. Vai acabar sobrando um fragmento para cada um dessas pessoas que forem dividir esse bolo. O que está acontecendo no mercado competitivo mundial é o fenômeno da fragmentação, ou seja, o mercado não cresce na mesma velocidade em que cresce o número de competidores para dividir esse mesmo mercado. Então esse é um fenômeno de concorrência chamado fragmentação e eu tenho certeza que no seu mercado de condomínios não é diferente, né? A gente vê cada vez mais empresas buscando atuar no mercado de condomínio, cada qual tentando criar a sua proposta de diferenciação, mas acabam dividindo o mesmo condomínio nas propostas ou então a mesma região nas propostas, a mesma cidade, enfim, isso tudo acontece. Então isso também é um retrato pertinente ao seu cenário. Quando acontece esse tipo de cenário, você tem um desafio obrigatório, que é o primeiro estágio que a gente fala do ambiente de concorrência. Você precisa ter um bom aproveitamento das oportunidades que surgem. E olha que isso não é comum. Quando a gente vai calcular sobre isso na ponta do lápis, você vê a dificuldade que é você ter um bom aproveitamento. Por quê? Porque normalmente a gente fecha menos negócios do que a quantidade de oportunidades que surgiram. É como se dissesse, já falei em outras ocasiões para vocês, eu tive 10 oportunidades e fechei 2. Ok que a gente fechou 2, mas nós perdemos 8. Então quando você tem um ambiente de fragmentação, você precisa melhorar, que é o primeiro grande objetivo, o aproveitamento daquelas oportunidades que surgem. Se eu fosse criar um exemplo paralelo para vocês, é como se fosse numa loja, né? Imagina, entraram 10 pessoas na loja e 2 compraram, mas já entraram 8 que poderiam ter comprado. O mais difícil aconteceu, ou seja, essas pessoas entraram, mas não concretizaram a compra. No nosso caso nós já tivemos a oportunidade de enviar propostas ou de continuar alimentando essa proposta para que se tornasse um fechamento. O mais difícil aconteceu, a oportunidade surgiu e a gente não foi eficiente por diversos motivos e não conseguimos fechar aquela venda. Então, o primeiro grande objetivo é você, dentro desse ambiente competitivo, ser altamente eficiente na quantidade de fechamentos de oportunidades que surgem. Então, é como se a gente tivesse que ir aumentando cada vez mais a nossa taxa de conversão. Então, você precisa primeiro estudar os motivos do não fechamento e tentar excluir os motivos que já são normais. Preço, veio um concorrente com menor preço, ou então alguém que não emite nota fiscal. Eu sei que isso é um fenômeno recorrente, vai efetivamente acontecer, mas você vai ter que lidar com isso. E aí, digo a você que você tem que botar uma estratégia de funil de vendas, como a gente já gravou um vídeo sobre isso, você tem que botar uma estratégia de persona para ser mais eficiente com os perfis de compra ali das pessoas que vão lidar com você, e você vai precisar fazer esse gerenciamento de perda. Mercado fragmentado, surge oportunidades, você precisa aumentar a sua efetividade para fechar essas oportunidades que já surgem. Isso vai diminuir a fragmentação para você, né? Então a recomendação que eu normalmente dou nesse caso é cão de guarda nas oportunidades que surgem, né? Uma a uma, como se a gente fizesse um plano diário de passo a passo para que a gente possa ir convertendo aquelas oportunidades que estão na mesa, que a gente domine o controle dessa situação para aumentar a efetividade. É muito difícil chegar a 100%, mas é possível você aumentar a efetividade. O outro fenômeno que surge dessa história do mercado de concorrência é o nível de preparação. E esse nível de preparação, ele atinge 2 estágios. Ele melhora a sua conversão dessas oportunidades que surgem e ele aumenta o seu poder de prospecção daquela oportunidade que você vai gerar. Então, quando acontece esse fenômeno de fragmentação, muitos concorrentes
dentro de um mesmo cenário competitivo, são poucos que se destacam pelo seu nível de capacitação, pelo seu nível de qualificação. É como se a gente dividisse em 3 etapas, que a gente dividisse em 3 perfis. Os tops, os medianos, que podem um dia chegar no top, mas podem muitos cair para baixo, e aqueles que são os que estão na base da pirâmide e que dificilmente vão conseguir perdurar, podem causar vamos dizer assim, um incômodo momentâneo, mas vida curta. Então, quando você tem dentro do ambiente de concorrência um nível de capacitação diferente, recorrente, um time muito preparado, quando você está cada vez mais preparado, quando você usa cada vez mais as estratégias de aproximação, de confiança, de processo ético, de cases de sucesso, de você mostrar evidências que comprovem a sua diferença. Quando você faz isso de forma recorrente, você melhora a sua prospecção, né? Que é você buscar abrir mais oportunidades, e você melhora a sua conversão dessas oportunidades que surgem. Então, quando a gente falar de concorrência, a gente gosta sempre de dividir em 3 ou 5 pilares. Fragmentação total, cada vez mais players dividindo o mesmo pedaço do bolo. Você com a obrigação de aumentar a sua produtividade, ou seja, a sua conversão de oportunidades que já surgem, né? Então você precisa estar cão de guarda em cada oportunidade e criando estratégias para cada passo até o fechamento. Você vai melhorar a sua conversão, e para que você, além de melhorar a sua conversão, você tenha a reputação de ter vamos dizer assim, o caminho e de ter a abertura para você prospectar mais, ou seja, gerar mais oportunidades por sua própria mão, é você se diferenciar pelo seu nível de capacitação, pelo seu nível de valor, pelo seu nível de reconhecimento e pelo seu nível de reputação. E isso envolve capacitação constante para cada vez estar melhor percebido naquelas oportunidades que surgem e naquelas oportunidades que criam. Eu acho que assim a gente atenua um pouco esse ambiente altamente competitivo que a gente vive por aí, né? E continuará viver, e que nós temos como aprofundar ainda mais cada uma dessas etapas desse ambiente competitivo. Tá bom? Até a próxima, eu sou Fábio Fiorini, um prazer falar com vocês sobre o mercado condominial.